Boa noite a todos. Pretendo, nesta noite fria de maio, trazer aqui alguns conhecimentos mais, para que esses conhecimentos possam afirmar mais a nossa convicção. Deus tem se manifestado aos homens de diversas formas, mas as três manifestações mais conhecidas de todos foi feita a Moisés. Primeiro, homem que tinha a incumbência de trazer de volta o povo hebreu do Egito e, ao mesmo tempo, cuidar para que esse povo monoteísta, o único povo da antiguidade que acreditava num só Deus, continuasse firme na sua fé, dando-lhe os principais, aliás, a principal lei divina que perdura em todos os tempos. O povo hebreu, um povo sempre perseguido por outros povos, em função de grande carestia, foi obrigado a se dirigir ao Egito e lá ficou escravo. Moisés foi encarregado por Deus, aquele menino salvo das águas, para trazer esse povo de volta. E no Monte Sinai, antes de chegar à Palestina, Deus lhe revelara os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Mas este povo pouco entendia de religião. Estava mais preocupado com os outros povos que o submetiam à escravidão. Esperavam o Messias que viesse todo-poderoso com grandes exércitos a fim de destruir os inimigos. E era um povo cheio de ódio ainda. Não tinha, portanto, noção exata do que seria a lei de Deus. Moisés dividiu as suas leis, a lei divina, são os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, e uma porção de outras leis que servissem para dirigir o povo, leis sociais, leis civis, leis religiosas, leis penais, inclusive, e as escreveu em 5 livros, que todos vocês os conhecem. O primeiro livro é a Gênesis, onde, inspirado por Deus, escreveu a criação do mundo e depois relata os 12 grandes patriarcas ligados ao povo hebreu, desde Abraão. Depois desse livro veio o Êxodo, onde trata da saída do Egito e do recebimento da lei divina. O terceiro livro é o livro dos Números, assim conhecido porque nesse livro se fazem a contagem do povo hebreu, das diversas dinastias. O quarto livro é o Levítico,
que trata de leis, normas e principalmente para aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. Por isso que nós hoje dizemos que um padre, um pastor, é um levita do Senhor, do livro Levítico. Quando chegaram na Palestina, Moisés deu a segunda lei àquele povo. E essa segunda lei, do grego douas, nomia, lei, deuteronômio, segunda lei. Quando os hebreus chegaram, na terra estava sendo ocupada por muitos povos. E o povo hebreu não conseguia mais obedecer às normas que estavam escritas. A tábua da lei, inclusive, foram quebradas. E Deus chamou Moisés de novo para o monte, para uma montanha. Moisés disse ao Senhor: esse meu povo é de cabeça dura, serviço dura. Por quê? Eles esperavam um Messias, um Salvador que viesse salvá-los dos problemas terrenos. Achavam que os anjos fossem criaturas criadas por Deus, que os demônios também fossem criaturas criadas por Deus. E também não acreditavam, melhor dizendo, numa vida futura. A preocupação deles era terrena. Moisés fez o que pôde fazer. Isso nós estamos falando 15 séculos antes do nascimento de Cristo. 1500 anos antes do nascimento de Cristo. Essas leis que Moisés deu, excluída a lei dos 10 mandamentos, eram leis que hoje não teriam mais sentido. Porque eram leis próprias para aquele povo atrasado. Próprias para aquele povo naquele tempo, numa situação muito desfavorável. E essas leis não eram cumpridas. E também não tinham, assim, muita lógica. Um exemplo apenas. Se um boi chifrar alguém e esse morrer, o boi será apedrejado e morrerá. É proibido comer a carne desse boi. O dono não tem problema nenhum, porém não vai ganhar a carne, o custo da carne desse boi, perderá o boi. Essa era uma lei que os hebreus tinham dada por Moisés. Outra lei era que se alguém, estou apenas citando para fazer entender como essas leis eram um pouco assim, sem lógica, se alguém mexesse com uma virgem e criassem problemas para ela, deveria casar com ela. E se ela não quisesse casar, o sujeito devia pagar para aquela virgem uma quantia X. Nesse Deuteronômio, no seu capítulo 18, Moisés proíbe os hebreus de evocarem os mortos. E é nessa passagem que muitos adversários do Espiritismo criticam o Espiritismo. Porque, dizem eles, Moisés proibiu que se tratasse com os mortos. Mas naquela época não era um espiritismo, era assim necromancia.
adivinhação, magia negra, superstições de toda ordem, que o povo hebreu tinha aprendido no Egito. Então, segundo Allan Kardec, Moisés tinha todo o dever de proibir essas práticas, que nada tem a ver com o espiritismo, que dentro de um espírito de afeição, de respeito, evoca os mortos para o seu adiantamento moral, como se faz nesta casa. Nada tem a ver com as proibições de Moisés e o espiritismo. Os adversários se aproveitam desta passagem do Deuteronômio. Quem gosta de ler, capítulo 18, vocês vão encontrar essas passagens. Os profetas anunciavam a vinda do Messias. Isaías diz que uma jovem, Al-Mahá, do hebraico, Al-Mahá, significa jovem, não necessariamente virgem, daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel, anunciava o nascimento de Jesus. E Jesus veio não para destruir a lei de Moisés, mas para dar-lhe complemento, para dar-lhe mais interiorização, porque o povo hebreu era um povo exteriorista, se preocupava com coisas exteriores, como a gente vê muita gente que só se preocupa em aparecer, mas nada tinha lá por dentro, eram sepulcros caiados. E Jesus veio para complementar a lei. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas de Jesus. E tudo que está na lei será cumprido, desde o último J até o último ponto. Mas Jesus, apesar de todo o seu poder, de ser um espírito da mais alta grandeza que existe, não conseguiu também dar àquele povo, dentro das condições daquele tempo, dar àquele povo os deveres. Boa noite a todos. Pretendo, nesta noite fria de maio, trazer aqui alguns conhecimentos mais, para que esses conhecimentos possam afirmar mais a nossa convicção. Deus tem se manifestado aos homens de diversas formas, mas as três manifestações mais conhecidas de todos foi feita a Moisés. Primeiro, homem que tinha a incumbência de trazer de volta o povo hebreu do Egito e ao mesmo tempo cuidar para que esse povo monoteísta, o único povo da antiguidade que acreditava num só Deus, continuasse firme na sua fé, dando-lhe os principais, aliás, a principal lei divina que perdura em todos os tempos. O povo hebreu, um povo sempre perseguido por outros povos, em função de grande carestia, foi obrigado a se dirigir ao Egito. E lá
ficou escravo. Moisés foi encarregado por Deus, aquele menino salvo das águas, para trazer esse povo de volta. E no Monte Sinai, antes de chegar à Palestina, Deus lhe revelara os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Mas este povo pouco entendia de religião. Estava mais preocupado com os outros povos que o submetiam à escravidão. Esperavam o Messias que viesse todo-poderoso com grandes exércitos a fim de destruir os inimigos. E era um povo cheio de ódio ainda. Não tinha, portanto, noção exata do que seria a lei de Deus. Moisés dividiu as suas leis, a lei divina, são os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, e uma porção de outras leis que servissem para dirigir o povo, leis sociais, leis civis, leis religiosas, leis penais, inclusive, e as escreveu em 5 livros, que todos vocês os conhecem. O primeiro livro é a Gênesis, onde, inspirado por Deus, escreveu a criação do mundo. E depois relata os 12 grandes patriarcas ligados ao povo hebreu, desde Abraão. Depois desse livro, veio o Êxodo, onde trata da saída do Egito e do recebimento da lei divina. O terceiro livro é o livro dos Números, assim conhecido porque nesse livro se fazem a contagem do povo hebreu, das diversas dinastias. O quarto livro é o Levítico, que trata de leis, normas e principalmente para aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. Por isso que nós hoje dizemos que um padre, um pastor, é um levita do Senhor, do livro Levítico. Quando chegaram na Palestina, Moisés deu a segunda lei àquele povo. E essa segunda lei, do grego, deuteros, nomia, lei, deuteronômio, segunda lei. Quando os hebreus chegaram na terra, estava sendo ocupada por muitos povos. E o povo hebreu não conseguia mais obedecer às normas que estavam escritas. A tábua da lei, inclusive, foram quebradas. E Deus chamou Moisés de novo para o monte, para uma montanha. Moisés disse ao Senhor: esse meu povo é de cabeça dura, cerviz dura. Por quê? Eles esperavam um Messias, um Salvador que viesse salvá-los dos problemas terrenos. Achavam que os anjos fossem criaturas criadas por Deus, que os demônios também fossem criaturas criadas por Deus. E também não acreditavam, melhor dizendo, numa vida futura. A preocupação deles era terrena. Moisés
fez o que pôde fazer. Isso nós estamos falando 15 séculos antes do nascimento de Cristo. 1500 anos antes do nascimento de Cristo. Essas leis que Moisés deu, excluída a lei dos 10 mandamentos, eram leis que hoje não teriam mais sentido. Porque eram leis próprias para aquele povo atrasado, próprias para aquele povo naquele tempo, numa situação muito desfavorável. E essas leis não eram cumpridas. E também não tinha, assim, muita lógica. Um exemplo apenas. Se um boi chifrar alguém e esse morrer, o boi será apedrejado e morrerá. É proibido comer a carne desse boi. O dono não tem problema nenhum, porém não vai ganhar a carne, o custo da carne desse boi, perderá o boi. Essa era uma lei que os hebreus tinham dada por Moisés. Outra lei era que se alguém, estou apenas citando para fazer entender como essas leis eram um pouco assim, sem lógica, se alguém mexesse com uma virgem e criassem problemas para ela, deveria casar com ela. E se ela não quisesse casar, o sujeito devia pagar para aquela virgem uma quantia X. Nesse Deuteronômio, no seu capítulo 18, Moisés proíbe os hebreus de evocarem os mortos. E é nessa passagem que muitos adversários do Espiritismo criticam o Espiritismo. Porque, dizem eles, Moisés proibiu que se tratasse com os mortos. Mas naquela época não era um espiritismo, era assim necromancia, adivinhação, magia negra, superstições de toda ordem, que o povo hebreu tinha aprendido no Egito. Então, segundo Allan Kardec, Moisés tinha todo o dever de proibir essas práticas, que nada tem a ver com o espiritismo, que dentro de um espírito de afeição, de respeito, evoca os mortos para o seu adiantamento moral, como se faz nesta casa. Nada tem a ver com as proibições de Moisés e o Espiritismo. Os adversários se aproveitam desta passagem do Deuteronômio. Quem gosta de ler, capítulo 18, vocês vão encontrar essas passagens. Os profetas anunciavam a vinda do Messias. Isaías diz que uma jovem, Almahá, do hebraico, Almahá, significa jovem, não necessariamente virgem, daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel, anunciava o nascimento de Jesus. E Jesus veio não para destruir a lei de Moisés, mas para dar-lhe complemento, para dar-lhe mais interiorização, porque o povo hebreu era um povo exteriorista, se preocupava com coisas exteriores, como a gente vê muita gente que só se preocupa
em aparecer. Mas nada tinha lá por dentro. Eram sepulcros caiados. E Jesus veio para complementar a lei. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas de Jesus. E tudo que está na lei será cumprido, desde o último J até o último ponto. Mas Jesus, apesar de todo o seu poder, de ser um espírito da mais alta grandeza que existe, não conseguiu também dar àquele povo, dentro das condições daquele tempo, dar àquele povo o verdadeiro sentido do cristianismo. O meu reino não é deste mundo. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que for da verdade, disse Jesus, ouve a minha voz. Poucos o entenderam. Mas Jesus, antes de deixar este mundo e voltar de novo ao Pai, disse que iria mandar um Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador é o Espiritismo. Ciência é filosofia, é religião, é moral, o Espiritismo. As inquietudes que nós temos, as perguntas que nós temos além dessa vida, todas essas perguntas fazem parte da filosofia. Filosofia é uma interrogação. Nós homens, somos metafísicos. Vamos além da matéria. Porque além do desconhecido, nós nos perguntamos sobre o que há na outra vida. O que somos, o que viemos, para onde é que vamos. Neste sentido, o Espiritismo é uma filosofia. Não é uma religião, porque não tem rito, não tem cerimônias, não tem nenhum papa, nenhum sacerdote por aí. Para ser espírita basta estudar, basta compreender o que... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.